Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é Ferramentas Predictivas e Inteligência Artificial. Para tratar desse tema, a nossa convidada é Paula Souto, que trabalha na empresa Neurons com conceitos de neurociência e neuromarketing, junto às empresas com o objetivo de melhorar a jornada do consumidor e a sociedade, e também com ferramentas preditivas da neurociência e da inteligência artificial. Prezados ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro, hoje nós vamos falar sobre ferramentas predictivas e inteligência artificial. E para isso, convidamos a Paula Souto para falar um pouquinho com os nossos ouvintes sobre esse tema. Olá, Paula, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal de podcast O Marqueteiro. Oi, Zenoni, tudo bom? Muito prazer, é um prazer estar aqui com você para poder compartilhar um pouquinho do trabalho que a gente faz. É um prazer realmente estar aqui. Adoro sempre compartilhar esse assunto, então vamos nessa. Ô, Paula, modelos predictivos, ferramentas predictivas. Para os nossos ouvintes que não sabem muito bem o que significa isso e qual o impacto dessas ferramentas nas estratégias de marketing, como auxiliam, principalmente quando diz respeito às ferramentas digitais, eu queria que você falasse um pouquinho, né, para os nossos ouvintes, o que seriam essas ferramentas predictivas e inteligência artificial e como colabora ou pode colaborar, sobretudo nas estratégias relacionadas ao marketing aplicadas ao ambiente digital. Certo. Então, as ferramentas preditivas, na verdade, hoje está muito na moda, né? A questão da inteligência artificial, enfim, com o chat GPT e tudo isso. Essas ferramentas preditivas, elas vêm para ajudar a realmente predizer, né? O comportamento do consumidor, vamos dizer assim, quando a gente fala no marketing. Né? Então, existem vários tipos de ferramentas que te ajudam a predizer diversos tipos de comportamentos, só que a gente está chegando no momento onde a gente consegue cada vez mais predizer coisas que não são, assim, não somente dados. Tá? Então, por exemplo, a ferramenta que a Neurons trabalha, a gente consegue predizer a tensão visual. Tá? Normalmente, a ferramenta, a inteligência artificial, o que ela faz? Ela junta dados, ela ensina a máquina, né, com machine learning, a predizer certos resultados, a te dar certas respostas que você não teria de outra maneira. Então, né, quando você fala no chat GPT, você pergunta uma coisa e responde por quê? Porque esse modelo foi treinado a partir de milhares de dados que são inseridos aí com machine learning para te dar essa resposta que você está buscando. Tá? Hoje em dia, quando a gente fala de marketing, né, na minha área, eu vou falar um pouco mais para a minha área, né, eu trabalho com neuromarketing, neurociência aplicada ao marketing. Na minha área, o que acontece? Normalmente, quando a gente faz um estudo de neurociência do consumidor, para testar, por exemplo, um anúncio, uma estratégia de marketing, uma embalagem, qualquer que seja esse estímulo, normalmente a gente colocava um óculos, né, de rastreamento ocular, e colocava as pessoas para verem, né, determinado estímulo. Pode ser um anúncio, pode ser uma embalagem, pode ser um post. E daí a gente captava o que a pessoa ia olhar, quanto tempo ela demorava para olhar para a marca, quanto tempo ela ficava olhando, enfim, todos esses dados que são importantíssimos para entender se aquele estímulo vai funcionar ou não, se está funcionando ou não. Tá? Só que hoje em dia a gente chegou num nível que, com a inteligência artificial, a gente consegue predizer os resultados do estudo com esse equipamento, com o eye tracking. Né? Então, como é que funciona? Toda a base de dados que a empresa tem em estudos feitos com eye tracking foram colocadas com machine learning. Foi feito, a gente testou mais de 30 modelos, né, de aprendizado de máquina para chegar no que hoje tem 95% de precisão. Né? Então, hoje, com inteligência artificial, eu consigo saber o que a pessoa vai ver, o que vai passar despercebido, eu consigo saber se aquele material demanda muito do ponto de vista cognitivo, né? Consigo saber se a pessoa vai entender aquele material como que ele realmente é, e consigo até testar engajamento, prever não, engajamento emocional. Quando a pessoa olha para aquele material, aquilo vai engajar emocionalmente ou não. Né? E dessa maneira, então, usando inteligência artificial, a gente consegue melhorar tudo isso daí, né? Otimizar todas as mídias, otimizar
tudo que está relacionado ao marketing, e quando eu falo, vai de tudo mesmo, tá? Tudo que couber numa imagem ou num vídeo, eu consigo testar simplesmente fazendo upload desse material na plataforma, tá? E aí, com o IA, então, 20 segundos, se for uma imagem, sai o resultado, tá? O vídeo demora, depende do tamanho do vídeo, né? Então, assim, a inteligência artificial, nesse caso, ajuda a gente a testar de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil. Eu consigo fazer um teste A, B, C, D em 20 segundos, né? Então, assim, dá para imaginar que dá para ajudar, dá para economizar bastante tempo nisso daí, criar um material de marketing extremamente assertivo. Então, você está me dizendo, Paula, que a partir de uma imagem, de um folheto, de um catálogo, de um vídeo, de uma propaganda na televisão, enfim, qualquer tipo de material impresso ou eletrônico ou digital, eu consigo entender e desenvolver uma estratégia ou alimentar os gestores com informações necessárias para que ele possa tomar decisão ou decisões, né, relacionadas ao composto de marketing tradicionalmente falando, né? Ou seja, tudo que eu posso desenvolver em termos de gestão de produtos, precificação, escolha de canais de comercialização, formas de distribuição, comunicação, então, desenvolver eventos, trabalho de promoção, enfim, todo esse leque eu consigo alimentar com informações que chegam através desses modelos predictivos. Isso. Nesse caso, essa plataforma é o quê? Tudo quanto é tipo de material que couber numa imagem ou num vídeo, você consegue colocar, né? E o que a plataforma vai te dar? A questão de atenção visual, né? Porque aqui acontece, né? Um caso que acontece bastante assim, o pessoal faz uma propaganda, gasta horrores, coloca um influenciador lá para sua marca, legal. Tá pronta a propaganda, propaganda viraliza, já tivemos um caso desse, propaganda viraliza, mas ninguém sabe de que marca que é, de que produto que é. Por quê? Porque a pessoa vai focar no influenciador, por exemplo. Então, você lê, que propaganda legal, aquela de quem que era? Nossa, não sei, eu lembro que era de, sei lá, de qual ator, atriz, enfim. Né? Então, assim, essa plataforma ela vem para aprender. Você vai conseguir ver o produto? Você vai conseguir ver a marca? Não. Então, temos que usar uma estratégia, vamos colocar a marca posicionada melhor, vamos aumentar, entendeu? Então, você consegue entender que elementos visuais vão fazer com que a sua marca chame atenção, com que o seu produto chame atenção. Quando a gente faz, por exemplo, também usabilidade de aplicativo, né? Se os botões estão no lugar certo, vão chamar atenção, enfim. Então, a gente consegue melhorar bastante a conversão mesmo, né? Quando a gente fala do mundo digital. Porque, às vezes, parece besteira, mas a posição do botãozinho lá do call to action parece que está óbvio quando a gente faz o desenho daquilo, mas, na verdade, não está, porque tem outra coisa chamando atenção. Né? E hoje em dia, no mundo digital, a gente é bombardeado com informação, né? Quando você fala com o celular, é um negócio impressionante. Então, se você não tem um elemento visual, um elemento gráfico que chame a atenção realmente rapidamente, a pessoa passa para o próximo, né? Inclusive, a Neuro já até fez um estudo onde a gente viu que a gente constatou que a gente tem, quando está falando de vídeo, 1 segundo para captar. Normalmente as pessoas falam em 3 segundos, mas rede social é 1 segundo. Se em 1 segundo você, de alguma maneira, não chamou atenção, não colocou sua marca, não, né, de alguma maneira que realmente chame atenção no meio de tanta informação, aquilo lá vai passar batido. Né? E acontece muito. Por quê? Porque é muita informação. A gente tem que dar um jeito de chamar a atenção do consumidor, né? Que é a primeira etapa. Se você não chama atenção, você não vai gerar interesse, você não vai gerar uma emoção, você não vai gerar, né, todo o processo, quando a gente fala da jornada inconsciente do consumidor, né? Porque, assim, não sei se o pessoal que está ouvindo tem esse conhecimento, quando a gente fala de neurociência do consumidor, a neurociência, os estudos que a gente faz de neurociência do consumidor é como se fosse um estudo de mercado, só que ele é neurocientífico, né? Então, eu não faço pergunta nenhuma. Vou colocar o estímulo para a pessoa, coloco ela para assistir um vídeo, coloco ela para andar dentro de uma loja, por exemplo. Uhum. A neurociência capta, então, percepção inconsciente. Né? Percepção inconsciente é que toma 90%, 95% das nossas decisões no dia a dia. Por quê? Porque ela é mais rápida. Né? Então, quando você entra com ferramentas da neurociência para estudar o comportamento do consumidor, você chega muito antes. Né? Então, assim, você gera atenção, né? Você consegue, com inteligência artificial, ver se o seu material vai chamar atenção ou não. Nesse momento, você vem já para a questão da emoção, você tem que gerar uma emoção, né, na pessoa que está vendo aquele estímulo,
E é importante falar que, sim, a emoção é diferente de sentimento, tá? A emoção é uma resposta fisiológica do seu corpo ao que ela está vendo, tá? O sentimento vem depois, já é um processamento consciente no seu cérebro que ele faz e entende, gostei dessa propaganda, eu gosto desse produto, quando está consciente. A neurociência vem, então, para entender as preferências inconscientes do consumidor, naquele momento, a reação fisiológica, tá? É isso que a gente consegue captar. Né? Então, assim, são questões bastante importantes e a inteligência artificial já ajuda a gente a maximizar os resultados nesse primeiro momento da atenção. Então, vamos lá, entendi? Captei a atenção? Beleza. Só que acontece, a gente está, a Neuros, na verdade, está sempre à frente, né? Nossa sede é lá na Dinamarca, o Dr. Thomas, que é o CEO, ele está lá no Vale do Silício, está atuando lá onde tudo acontece, né, em termos de inovação, e a gente, na verdade, hoje a gente tem essa métrica de engajamento emocional. Tá? Existem outras plataformas, por exemplo, que fazem eye tracking, que fazem essa predição de eye tracking, mas hoje a gente tem engajamento emocional, que então você já entra, né, nesse segundo momento, depois você captou a atenção. Isso vai gerar um interesse emocional na pessoa, e aí você já consegue otimizar, então, do ponto de vista emocional, tudo com inteligência artificial. Né? Então, assim, é uma ferramenta poderosíssima de marketing que a gente pode usar tanto para o marketing, né, para o material em si, tanto quanto que às vezes o pessoal me pergunta, mas eu quero testar, sei lá, um outdoor. Dá? Dá. Quando a gente faz, por exemplo, outdoor, a gente faz em 2 etapas. Faz o upload do outdoor, a gente otimiza aquilo lá, garante que as pessoas vão ver o que tem que ser visto, garante que o engajamento está bom, garante que a demanda cognitiva está ok, e depois a gente testa ele no contexto. Né? Então, eu vou pegar uma foto do outdoor no lugar dele. Porque, de repente, o outdoor, né, o material do outdoor está perfeito, mas quando você coloca na rua, tem um prédio do lado que chama mais atenção. Então, o que você tem que fazer? Você tem que potencializar ainda mais o resultado da peça individual para que ela chame atenção dentro do contexto. Né? E, assim, a inteligência artificial, então, vem para a gente fazer esse processo muito mais rápido do que seria se fosse o processo tradicional, de ter que recrutar as pessoas, colocar o óculos, colocar ela para olhar esse equipamento. Ô, Paula, e para entrar, né, para que as empresas possam entrar nesse universo, nesse mundo maravilhoso, né, porque é o sonho de um profissional de marketing, né, de você testar, né, e isso possibilita um crescimento acelerado, é uma ferramenta muito útil dentro dessa proposta do growth marketing que hoje se traz. Para entrar, precisa, né, de um planejamento, ou seja, quando uma empresa ela entra em contato com vocês, precisa ter um planejamento prévio? O que é necessário? Ou o planejamento é feito a partir do contato com a empresa e é feito a 4 mãos? Além disso, quais seriam os fatores críticos aí de sucesso para que, de fato, eu pudesse ter em mãos informações adequadas para que eu não ficasse sujeito a tomar decisões erradas porque a informação veio errada, né? Porque eu, quando iniciei o meu processo trabalhando com CRM, um dos fatores críticos de sucesso era o banco de dados. Ou seja, se eu alimentei errado com informações falsas, desatualizadas, o banco de dados não estava higienizado, eu ia emitir informações que estavam lá, né? Até aparentemente eram verdadeiras, mas quando eu ia desenvolver, elas se apresentavam totalmente falsas, porque o banco de dados estava errado. Nesse caso das ferramentas predictivas, inteligência artificial, quais seriam os fatores críticos de sucesso? Tem isso? Sim, na verdade tem realmente. Então, assim, uma parte desse trabalho, né, quando a gente desenvolveu a plataforma, a gente já fez, né, para o usuário. Por quê? Porque é o que você falou, não adianta você colocar um monte de dado misturado, enfim, tem empresas que eles fazem? Compram um banco de dados pré-existente, de um monte de coisa misturada, jogam para machine learning, né, criam um algoritmo a partir disso. O que acontece? A precisão desse resultado não faz o menor sentido. Porque tem um monte de coisa que não tem nada a ver uma com a outra misturada nessa base de dados. Tá? Quando a gente desenvolveu esse algoritmo, toda a base de dados da Neurons é uma base de dados própria, onde a gente separou o que é site, o que é propaganda, o que é embalagem, enfim. Então, tudo que a gente testa está categorizado, e como é uma base própria, a gente sabe de onde veio, a gente sabe que aquilo é um material preciso, né? Porque é nosso.
né, de estudos, que a gente é líder do mercado mundial em estudos com eye tracking e com eletroencefalograma. Então, são os dados nossos. Então, tudo que está lá já está categorizado, já está puro, já está certinho. É um dado, vamos dizer assim, limpo, livre de ruídos externos, tá? Então, isso daí a gente já fez. Com relação ao que você precisa, como é que você faz, o que a gente precisa? Na verdade, assim, como a gente pode testar em vários momentos, por exemplo, tem gente que chega para a gente com, eu tenho várias opções do mesmo material, quero ver qual que funciona. Tá? Porque essa plataforma também ela ajuda você a parar de adivinhar. Não tem assim, ou então eu gosto desse que tem fundo azul, aí o CEO da empresa, mas eu prefiro que tem fundo amarelo. Então, o que a gente faz? A gente consegue selecionar áreas de interesse nesse material. E aí eu vou te dizer, ó, o fundo azul, só a logomarca chama atenção, sei lá, 20%. No fundo amarelo, chama 30%. Então, assim, acabou. São dados científicos de que a pessoa vai visualizar isso na opção amarela muito mais do que na opção azul. Então, acabou. Mas, assim, o que a gente precisa, né? Entender qual que é a estratégia, tá? Porque às vezes você tem uma estratégia que para você, para aquele material específico, nem seja tão importante que chame atenção para a logomarca. Você prefere que chame atenção para o produto. Né? Então, a gente tem que entender, na verdade, a estratégia que você quer obter com aquele material gráfico. Tá? Então, na verdade, é isso. Só que acontece, essa plataforma a gente consegue trabalhar de duas maneiras. Uma maneira é o quê? Tem uma consultoria junto, onde a nossa equipe ajuda a discutir esse material, entender a estratégia, pensar qual que é a melhor estratégia, para depois jogar isso na plataforma e ver a parte científica, né? Mas também tem a opção, não, você já sabe a estratégia, já está tranquilo, já sabe como que você tem que trabalhar, você mesmo tem acesso à plataforma, tá? Então, assim, você vai ter um login, uma senha, você entra lá, você testa o material que você quiser, você seleciona as suas áreas de interesse, porque, assim, o que a inteligência artificial te dá é o quê? Que sai em 20 segundos. Você faz o upload, sai em 20 segundos um mapa de calor de texto visual, tá? Ou seja, vai ficar mais vermelhinho lá nas áreas que são mais visualizadas, sai uma porcentagem, um score de demanda cognitiva, tá? Que é muito importante, sai o engajamento emocional, só que as áreas de interesse você que seleciona. Por quê? Porque isso depende da sua estratégia, né? Você vai selecionar os elementos que para você são importantes, né? E aí você vai mostrar, às vezes, a gente fez um estudo também, onde a gente percebeu que 50% das marcas, eu estou falando de marcas grandes também, colocam logomarca no lugar errado. Ou seja, a pessoa não vai ver. Ou às vezes a pessoa trabalha com anúncios que tem uma metáfora, né? Alguma coisa que você tem que interpretar, alguma analogia, só que a pessoa não vê todos os elementos dessa analogia, então perde totalmente o sentido, né? Então, assim, é sempre importante, quando você está fazendo esse tipo de anúncio, né, garantir que os elementos, parte dessa analogia, dessa metáfora, estão sendo visualizados. Né? E outra questão é a logomarca. A logomarca, assim, apesar de talvez ela não ser tão importante em determinadas estratégias, quanto mais essa logomarca for visualizada, maior a memória de marca que você vai ter no futuro. Né? Na verdade, tem até um estudo que fala que se você viu uma logomarca, você está lá, você não está comprando, sei lá, vamos falar de tinta, por exemplo, você não está comprando tinta, mas você passou na loja e viu a marca de tinta X. Tá, beleza. Passou 10 anos, você não lembra que você viu essa marca, mas você tem que tomar uma decisão relacionada a uma tinta, e você tem as duas na sua frente, que são similares, o que acontece? O nosso cérebro tende a escolher o que é familiar. Tá? Por isso que eu falo, às vezes a pessoa fala, mas você está analisando o meu site, se a pessoa está no site, ela já sabe quem é minha marca. Sim, ela já sabe, mas vamos colocar essa marca lá guardada no cérebro dela. Por quê? Quando chegar esse momento, 10 anos depois, mesmo que ela não lembre, o cérebro dela vai escolher a sua marca porque já é familiar. Né? O nosso cérebro trabalha assim, ele trabalha com associações e ele tenta, de uma maneira ou de outra, escolher o caminho mais fácil, que é o quê? A marca que ele já viu. Né? Então, por isso que ainda o poder, então, ainda maior dessa plataforma, né? Acho que às vezes você consegue, né? Não faz sentido você gastar tanto tempo, tanto dinheiro numa estratégia se o que você precisa que seja visto vai passar batido. Né? É interessantíssimo o que você está colocando, mesmo porque é uma área dentro do marketing que muitas vezes as pessoas esquecem, que é o corporate design, né? Que é essa preocupação com design e a logomarca, onde colocar. Às vezes uma marca funciona bem com uma cor, de um jeito, com um tamanho, em um determinado tipo de ponto de venda, mas em outro, em outra região, em outra situação, já não funciona. Então você está trazendo aí uma informação importante para os gestores repensar se o corporate design, que está aí há tantos anos, muitas vezes, se está
ainda tendo o seu efeito, se ainda está funcionando, tem que ser revisto, né? Agora, um outro ponto que você colocou importante, antes de chegarmos à utilização das ferramentas predictivas, você precisa ter um bom diagnóstico empresarial, quer dizer, um diagnóstico que olhe para o lado interno das empresas, a sua capacidade produtiva, a sua capacidade de gestão, a sua capacidade de pessoas, para que você possa definir uma estratégia, um propósito, e a partir daí a inteligência artificial pode começar a te ajudar, né, nesse sentido. Mas a empresa precisa, inclusive ela pode ajudar no próprio processo de diagnóstico, né, empresarial. Ela pode colaborar nesse processo. Então, é necessário esse pré-requisito, né, ter uma estratégia para que a inteligência artificial, nesta etapa, né, porque ela pode ter todo um processo de etapas, ela possa contribuir. É isso, né, Paula? Sim, é isso, porque não adianta você testar, porque vamos supor, você testa lá duas imagens que vão para o outdoor, por exemplo. Mas se você não entende exatamente o que é importante, o que você quer, né, como você quer atrair o consumidor com aquilo lá, você vai ter uns resultados que não. O que você vai fazer com eles? Né? Ah, deu 25% numa coisa, 30% no outro. Mas para você poder comparar e saber, por exemplo, qual que é a melhor opção, você tem que entender o que é importante naquele material. O que é importante dentro de uma estratégia de marca, quando a gente pensa num nível maior. Né? O que a sua marca quer comunicar? Então, assim, quando você entende que essa marca quer comunicar, você vai passar isso para esse material gráfico. Né? E aí você vai ter que entender se aquilo que você quer comunicar está fazendo sentido e está chamando a atenção do consumidor. Né? Porque às vezes a gente pensa, um negócio lindo, tem todo um propósito por trás, mas você não comunica aquilo. Ou você comunica e passa batido. Né? Então, assim, você tem que entender essa estratégia, você tem que entender o que você quer passar para o consumidor, o que você quer que ele entenda, né? Para você depois validar com IA se aquilo lá vai fazer sentido ou não. Tá? E uma coisa que é muito importante, que essa métrica também que sai, que eu já falei algumas vezes, da demanda cognitiva. Tá? Para quem não sabe o que é isso, o que é? A demanda cognitiva é a quantidade de informação que o nosso cérebro tem que processar a cada momento, que é limitado. O nosso cérebro é a mesma coisa. Você falar para você, memoriza uma sequência de 100 números, você não consegue. Por quê? Porque seu cérebro tem capacidade limitada de processar essa informação. A mesma coisa acontece numa imagem ou num vídeo. Tá? Se você colocar muita informação nessa imagem, o que vai acontecer? A pessoa não vai processar, porque é muita coisa. O cérebro dela tem que ver um monte de coisa ao mesmo tempo, tem que ler o texto aqui, tem que ver não sei o que aqui, e às vezes isso causa uma sobrecarga cognitiva. E qual é a consequência dessa sobrecarga? A pessoa faz assim, passa para a próxima, fecha o site, olha para o outro lado. Tá? Então, assim, é uma métrica importantíssima, não só a atenção, mas a demanda cognitiva, que sai lá, ó, está muito alto, está baixo, o que acontece? Inclusive, a gente consegue categorizar isso dentro dos benchmarks daquele. Por exemplo, é um site. Eu vou colocar lá para a plataforma que é um site, então eu vou ver o seu está dentro dos benchmarks da indústria, ou está mais, ou está pior, enfim. Então, você consegue, inclusive, fazer essa comparação por meio dos benchmarks que estão dentro da plataforma, né? Em todos os termos, de demanda cognitiva, de engajamento, né? E a questão da atenção visual. Então, né, dá para otimizar tudo isso daí e ainda comparar, né, com o que tem na concorrência. Agora, é muito importante essa questão que você falou, porque tem muita gente falando besteira, tem muita gente vendendo produtos que não, sabe, que não tem validade nenhuma, né, o que a gente comentou antes, jogou um monte de dado misturado que não serve. Então, assim, é importante, uma coisa que eu sempre falo, gente, estou falando que tem que vir atrás do meu produto, mas tem que pesquisar, porque tem muita gente falando besteira e tem muita gente que está, como a neurociência ela está um pouco na moda, né? Tem muita gente que coloca cérebro na frase, já diz que vem de neurociência, que é especialista, não é bem assim. Tá? A neurociência é cérebro, estudo científico. Tá? Tem muita gente que confunde com neurolinguística, não é a mesma coisa também. Neurociência é ciência, é estudo de dados. Né? E outra coisa que é importante é o seguinte, tem vários livros, tem alguns autores, algumas pessoas que falam, você tem sempre que colocar a logomarca no lugar X, numa prateleira de supermercado, tem que estar na altura do olho, enfim, tem algumas dessas regrinhas que tem receita de bolo, mas não é assim sempre. Tá? Por quê? Vamos supor, a gente tem bastante cliente que usa a nossa plataforma para posicionar produtos numa prateleira, tá? Ou dentro de uma loja. O que acontece? Não adianta você achar que, em todos os casos, se você colocar
o produto na altura dos olhos vai ser mais visualizado? Não necessariamente. Por quê? Porque se tiver um elemento mais para baixo ou mais para cima que chame a atenção, a pessoa não vai olhar naquela altura. Então, ele é muito específico, não dá para generalizar. Claro, tem certas coisas que na maioria dos casos funciona, sim, mas o que é o ideal? O ideal é você realmente testar, tá? Porque você consegue realmente otimizar e colocar o produto no lugar que você precisa colocar de acordo com aquele cenário. Né? Até para mesmo lá, um produto, então tá, vou testar sempre. Você não consegue aplicar isso em todas as lojas, se elas forem muito diferentes. Porque é diferente. E assim, esse mapa de atenção visual que a plataforma te dá, ela é baseada nesses dados, sim, mas ela também é baseada na parte neurocientífica de como funciona o sistema visual humano. Tá? Então, o que capta a atenção dos nossos olhos? É cor, é movimento, é contraste, é brilho. Isso são coisas que a gente já sabe que captam a atenção. Tá? Então, essas duas informações, tanto os dados quanto a essas questões do cérebro mesmo, como funciona, estão na plataforma para te ajudar, então, a otimizar tudo isso. Tá? Então, se não adianta, não tem receita de bolo, não tem almoço grátis. Né? Você tem que testar para o seu cliente específico, para o local específico onde aquilo vai ser veiculado, enfim, porque senão fica mais ou menos, né? Agora, se você quiser realmente um resultado assertivo e preditivo, você tem que ser também específico nesse tipo de teste. Aí que vem de novo a estratégia. Por que você tem que ter uma estratégia? Você tem que saber quem que é a persona, para quem que você quer, qual que é o público que você quer vender aquilo. Não só a mensagem, mas para quem é a mensagem. Né? E fazer o teste dentro do ambiente daquele público, senão não faz sentido. E essas ferramentas, Paula, elas são acessíveis a todo tipo de organização, seja pequenos empresários, médios, todo e qualquer tipo de setor, ou elas acabam sendo restritas àquelas grandes empresas que podem, enfim, ter um banco de dados mais estruturados, já tem aí uma equipe com características e ações e de posicionamento de marca definidos. Como é que funciona isso? Todo e qualquer tipo de empresa teria acesso ou um setor, uma área específica, um tamanho, um porte de empresa específico? Então, na verdade, todo tipo de empresa tem acesso. Tá? O que vai acontecer é a maneira como esse acesso vai ser feito. Tá? Por exemplo, no modelo de negócios na nossa sede lá na Dinamarca, como que esse acesso é feito? Isso daí é mais para as empresas maiores, realmente, onde elas, por exemplo, comprariam o acesso de 5 usuários ilimitados durante um ano à plataforma. Isso daí, obviamente, são empresas maiores que conseguem fazer isso, e até uma empresa que tem uma maior demanda. Né? Quando você fala de uma empresa pequena, ela não precisa de 5 usuários ilimitados durante um ano. Tá? Então, o que a gente consegue fazer? Maneiras de utilização do produto diferentes. Se é uma empresa menor, uma empresa pequenininha, o que a gente faz? A gente trabalha, então, com consultoria. A pessoa não vai ter acesso à plataforma, mas ela envia para a gente o material e fala, olha, eu quero testar esse site, eu quero testar essa embalagem, eu quero testar esse vídeo. Tá? A gente vai ter uma reunião, vamos discutir essa questão da estratégia, eu vou fazer a análise, colocar na plataforma e devolver esse resultado. Né? Que até alguns casos é até melhor, por quê? Porque, na verdade, a nossa equipe aqui, a gente já tem um know-how, às vezes não só vejo já o resultado, eu já consigo dizer o que você vai fazer com isso, o que você faz para melhorar, em vez de você testar 10 vezes, você testa 2, porque eu já sei o que vai melhorar, né? Então, assim, para empresas menores, a gente trabalha mais nesse sentido. Quero testar isso, quero testar 10 imagens. A pessoa manda, a gente discute a estratégia, o que você quer que chame a atenção, o que você não quer, e a gente devolve o resultado. Tá? Agora, se é uma empresa média ou maior que já tem essa demanda, já tem essa necessidade, agências, por exemplo, que tem bastante material saindo todo dia, aí é mais legal, é mais interessante a plataforma. Eu consigo, aqui no Brasil, disponibilizar um acesso só em vez dos 5, que é lá se você for direto na Dinamarca. Tá? E aí, obviamente, é o preço mais acessível, é um acesso só. A gente faz um onboarding, explica como é que funciona, explica as métricas. É super intuitivo, tá? Na verdade, é fazer o upload, aí tem um quadradinho lá para você separar as áreas de interesse, e o resto a inteligência artificial faz. Tá? Então, assim, na verdade, dá para atender todo mundo por conta dessas diversas maneiras de utilização. De acesso. Bom, Paula, o tempo já passou, né? Nossa, Passa rápido, né? Tem tanta coisa, é um tema tão interessante, atual, né? Para falar sobre esses assuntos. Queria saber mais sobre cases de sucesso, né? Eu acho que é bacana e já fica, né, um convite para que daqui a um tempo
possamos voltar a bater um papo sobre esse assunto. E o espaço agora é seu, Paulo. Eu gostaria que você falasse sobre a empresa, uma forma de contato, como as pessoas podem encontrar mais informações sobre esse assunto. Agora o espaço é teu, Paula. Certo, obrigada. Tá, a Neuros ela é uma empresa dinamarquesa, né, como eu comentei, de neurociência do consumidor, é uma empresa líder mundial de neurociência do consumidor. A gente atende a nível mundial clientes como Google, Facebook, enfim, são clientes enormes, mas também, como eu falei, a gente consegue atender os pequenos. A gente atua a nível mundial, não só com esses estudos com IA, mas a gente também faz os estudos com equipamentos, onde a gente utiliza eye tracking, né, rastreamento ocular e eletroencefalograma para predizer o comportamento do consumidor. Tá? Então, assim, se você quer ir um pouco mais além disso que a gente conversou com o IA, aí, claro, aí a gente precisa recrutar realmente os participantes, colocar o equipamento e entender realmente que a gente consegue entender com o equipamento, segundo a segundo, qual que é a resposta emocional e cognitiva que a pessoa vai ter com relação àquilo que ela está vendo. Tá? Então, a gente faz esse tipo de estudo também, atuando a nível mundial. Tá? O nosso site, como ele é da Dinamarca, ele está apenas em inglês, mas dá para usar o tradutorzinho do Google. Né? Ele é Neuronzinc, INC no final.com. Lá tem vários estudos de caso, todos esses estudos que a gente fez para Google, para Facebook, Spotify. Tem uns cases super legais lá, que assim, super falo para vocês irem olhar. E para quem quiser falar já direto em português, eu sou apaixonada por neurociência. Então, assim, você quer me chamar para a gente conversar, para explicar qualquer coisinha, um detalhe, eu, sabe, adoro. Tá? Então, pode entrar em contato comigo. Depois você coloca os contatos, né? Sim, vou Pode colocar entrar sim. em contato, que assim, eu estou super à disposição, mesmo porque eu estou nessa missão de assim, desmistificar a neurociência do consumidor, o neuromarketing, porque tem muita gente falando besteira. Então, assim, tem bastante gente que me procura para falar que curso que eu faço, como que eu faço, enfim, posso confiar nisso ou não. Então, assim, eu faço questão de ajudar as pessoas a entenderem, a buscarem as empresas que realmente são empresas corretas, que fazem estudos, né, que são confiáveis, né, pelo bem do neuromarketing, sabe? Eu defendo essa bandeira e, assim, precisando de qualquer coisa, eu fico à disposição. E é isso aí, gente. Podem contar comigo. Muito obrigado, Paula, pela sua disponibilidade, né, no seu horário aí de trabalho. Eu sei que tem muito trabalho, foi até complicado a gente ajeitar aí um horário, um dia para conversar. Eu fico muito feliz de trazer esse conhecimento, essas informações para os nossos ouvintes que estão aí. Eu acho que foi muito importante a sua fala, né, de tomar muito cuidado porque tem empresas sérias, responsáveis, éticas, porque está lidando com dados, né? Sim. E também tem empresas que não têm essa mesma preocupação, né? Com ética, com responsabilidade, né? De você entregar realmente algo que possa contribuir, mas sem invadir, sabe? Sem vender algo ilícito para as pessoas. Eu acho que tem que passar por isso, tem que passar por esse filtro, e o filtro passa por conhecimento, né, por informação, por isso que é importante que os alunos e as pessoas que estão nos ouvindo não deixem de estudar, não deixem de entender, mesmo que essas ferramentas possam nos ajudar, são ferramentas, né? Nunca vai substituir o ser humano que está por trás e que precisa definir as estratégias. Então, é o que a Paula disse, né? Precisa tomar muito cuidado na hora de escolher uma empresa para colaborar nas decisões estratégicas. E além do contato que a Paula colocou, se tiverem dificuldade, tem aqui um QR Code do nosso canal, que se chegar a mensagem ou pedir informações sobre o trabalho da empresa onde a Paula está trabalhando, que é a Neurons, por favor, né, entre em contato através do nosso QR Code, que eu vou transmitir, né, retransmitir para a Paula sem nenhum tipo de problema. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, Paula, pela disponibilidade e prezados ouvintes, até o nosso próximo podcast. Até lá. Até lá. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados
que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.